nós vamos falar sobre limites emocionais, aqueles que a gente não aprendeu a dar. Dificilmente a gente se coloca no mundo colocando limite nas pessoas, inclusive em nós mesmos. E para falar sobre esse assunto, que eu não vou falar sozinha, e eu sou Valéria Cavallari, psicóloga e psicoterapeuta, e este é o Psicoterapia Aberta, para falar sobre esse assunto, duas pessoas incríveis que sempre participam aqui, a Alexandre, que é a nossa voz do ouvinte, nosso Louro José, e a Débora Carvalho, que é a nossa jornalista. Sejam muito bem-vindos. Olá, obrigado. Uma delícia estar aqui sempre, né? E trocar. Né? Não, e é o podcast que rola antes. Gente, vocês não têm noção. Rolou um podcast agora. Foi 1 horinha ali de bate-papo bom pra caramba. Devia ter gravado. Gravei uma parte, depois a gente posta. Né? Você adora bastidores, Eu né? gosto. Gente, vamos falar sobre limites emocionais e assim, que é algo que a gente demora muito para aprender, né? E a gente sofre muito na vida por conta de achar que quando a gente está colocando limite, a gente está deixando, né? Ou a gente está provocando que a pessoa não goste, que a pessoa não nos ame. Então, tem tudo a ver com aceitação. E, na verdade, quando você coloca limite, é que a relação fica mais saudável, né? O que vocês pensam a respeito de limites emocionais, antes da gente entrar especificamente na nossa pauta? Uhum. Eu andei lendo sobre isso. É óbvio, né, que a questão do limite é o saber falar não. Ponto, né? Aquela história de cuidar de si primeiro para ter como cuidar do outro. Enfim. E aí, uma das frases mais legais que eu li foi: o problema não é só o dizer não, é a culpa que você sofre depois desse não. Então, veja, além do não saber dizer não, porque tem medo de não ser amado. Eu ia falar já o brasileirano, né? Não, por quê? A gente já vai no porquê. É o famoso precisa me amar, né? Então você dizer não parece que te afasta do bem-querer do outro. Uhum. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Penso eu que você é até mais respeitado quando a pessoa sabe até onde pode ir com você. Você impõe o limite do abuso, né? Mas, então você está falando tudo isso e assim, de verdade eu sei que você sabe disso. Mas o que nós sabemos é o que nós fazemos, né? O quanto saber é suficiente. Então, assim, quando se fala de limites emocionais, todo mundo fala: não, eu devia ter botado um limite nisso há muito tempo atrás. Eu devia ter me separado há muitos anos. Eu devia ter saído desse trabalho há muito tempo. Eu devia ter dito tal coisa. Uhum. Então, é sempre... É a famosa discussão do banho, que a pessoa vai discutindo com o box ali, ó. A gente sabe, todo mundo sabe o que fazer, mas ninguém sabe como fazer. A prática é que são elas, né? A prática é que são elas. E por que a prática é que são elas? Antes da gente falar, então, como lidar melhor e o porquê que a gente tem tanta dificuldade em colocar limite nas pessoas, eu queria que você lesse para nós a carta do nosso ouvinte. Vamos ler a carta do nosso ouvinte, que mandou lá no @psi Valéria Cavallari. Cavallari, underline Cavallari. Underline Cavallari. Então, manda lá, se tem uma história, tem alguma coisa, uma dúvida, manda lá pra gente e aí a gente vai ler. Valéria vai ler também e a gente vai trazer sua história aqui e a gente sempre muda os nomes, muda os personagens, muda todo mundo. Bom, vamos lá. Então, olá, Valéria. Meu nome é Eduardo, tenho 41 anos e escrevo porque estou percebendo que não sei colocar limites, especialmente no meu relacionamento. Eu e minha namorada nos damos bem, mas quando ela fica irritada ou frustrada, eu faço de tudo para evitar conflito. Eu cedo, eu mudo meus planos, eu engulo o que eu queria dizer, e no começo parecia amor, mas agora eu percebo que estou me perdendo. Quando eu tento colocar um limite, ela diz que estou sendo egoísta ou distante. E aí eu volto atrás, porque tenho medo de magoar, medo de perder a relação, medo de parecer duro demais, medo de ter medo. Mentira, essa parte foi eu que inventei. Só que ao mesmo tempo eu estou exausto. Sinto que estou sempre pisando em ovos. E o pior, eu comecei a sentir uma certa raiva acumulada. Não dela, mas de mim mesmo.
porque não consegui me posicionar. Como eu posso aprender a colocar limites sem parecer frio? E como lidar com a culpa de quem aparece quando eu finalmente... E como lidar com a culpa de quem aparece quando eu finalmente digo não? Obrigado por me ouvirem, Eduardo. Eduardo, muito obrigada, Eduardo, pela sua carta, super importante e pela sua exposição aqui. E de verdade, quando ele fala medo de magoar, medo de ser duro e da raiva que sente por si mesmo, é exatamente isso que acontece com as pessoas que não colocam limite. E isso tem muito a ver, né, com quem elas são. O que a gente é para o mundo é o que a gente espera que o mundo seja com a gente, né? Então, assim, se eu tenho medo de te magoar, é como se quase que se eu estivesse dizendo, pelo amor de Deus, não me magoe. Não seja duro comigo, eu não vou suportar isso. Então, eu faço esse... Projeção. Eu tenho essa reação, eu tenho essa ação com você para que você me devolva. No entanto, evitar conflitos não é a melhor estratégia, mas a gente evita conflitos porque a gente tem um ego frágil. O que é um ego frágil? Um ego que não suporta, né, a não aceitação, não suporta a rejeição. Então, muitas vezes a gente acha que se eu colocar limite no outro, eu vou estar rejeitando o outro. Mas se eu não suporto rejeição, eu não consigo lidar com a rejeição nem para com o outro, nem do outro para comigo. É o limite da dor, vamos dizer assim. Então, como eu tenho um limite para dor baixo, eu acho que aquela pessoa tem o mesmo limite que eu tenho. É isso? Como se fosse... Porque assim, por exemplo, um atleta tem um limite para dor muito maior do que eu, que sou sedentário. E aí eu acredito que aquele atleta, lutador de boxe, que toma soco todo dia, ele tem o mesmo limite para tomar um soco que eu. E na verdade não, ele aguenta muito mais. Sim. Eu acho que você está falando de referencial, né? Então, assim, eu julgo o outro pelo meu próprio referencial. Tem isso, mas tem mais do que isso. Tem a questão de eu não conseguir lidar. Então, se eu não consigo lidar com aquilo, eu não consigo lidar com o conflito porque eu não tenho estrutura eu não me sinto fortalecido para poder para poder me colocar para o outro e falar, aqui não, negão. Aqui não. Então aqui você vai me respeitar. Entendeu? Então eu tenho uma dependência, então eu não vou botar limite no outro porque eu dependo emocionalmente do outro. Ou sei lá de que forma. Eu tenho uma necessidade de pertencimento gigantesca ainda. Eu preciso que você me ame. Então, se eu botar limite em você... Fala, Débora, você fez uma carinha aí agora. Não, super concordo. Você sabe que eu fui buscar algumas coisas e descobri que existe uma literatura vasta sobre o people pleasing, que nada mais é do que o comportamento de querer agradar excessivamente. Todos people temos. Pleasing é ótimo, né? Por favor. Por favor, é o povo de... É a pessoa, exatamente, desculpa. que quer agradar o tempo todo, excessivamente. E tá ancorado, tudo aponta para estar ancorado no medo de desapontar e na necessidade de aprovação. E aí vem um questionamento para você, Valéria, a gente até estava conversando isso no bastidor. Eu tenho sempre a impressão mesmo que isso vem, eu não sei se é porque somos latinos ou de uma criação cristã, eu não sei. Mas o fato é, a gente aqui no hemisfério sul tem muito mais dificuldade para falar não. E aí, se você me permite, eu vou dar um exemplo pequeno. Estava eu nos Estados Unidos com a minha irmã que mora lá e fomos num jantar na casa de amigos americanos. E a certa altura eu falei, quero ir embora, né? Assim, quero ir embora, tudo bem? A dona da casa virou e falou, claro, você quer que eu te chame um táxi? Eu aqui comigo falei, ela não gostou de mim. Ela quer que eu vá embora, gente. O que será que eu fiz que eu não pertenço? Ou ficou claro que eu não sou americana, eu não pertenço. E aí fui falar com a minha irmã, não, assim, você quer ir embora? Vai, ninguém vai ficar dizendo, não vai. Lembra numa festa na sua casa, se você disser, vou embora antes da hora, quero ir embora, todo mundo, mas por quê? Mas fica. Não, depois eu te levo. Ainda vai cortar o bolo. Nem não sei o quê, a fulana ainda vai vir. Tem uma menina que eu sei que ela fala, o Instagram dela é meio brasileira, ela é americana, e ela fala que ela acha muito estranho
que o namorado dela tem que se despedir 8 vezes antes de chegar na porta. Ele vai se despedindo, e aí ele fica mais um pouquinho, ele vai se despedindo e fica mais um pouquinho. Ela falou, por que ele não dá tchau de uma vez só e eu vou embora? Porque eu tô acreditando que eu ia embora quando ele deu tchau da primeira vez. Então, é isso, eu acho que a gente tem, não sei se culturalmente, essa coisa do ser agradável, o não é muito difícil pra gente. Não é muito difícil pra gente. Eu já falei isso pra você, eu aprendi a falar, não tinha mais de 30 anos de idade. Vamos por partes. E aprende todo dia. Todo dia. E Vamos por difícil partes. mesmo. Primeiro, a questão de agradar o tempo todo. A necessidade. Então, a pessoa às vezes ela nem percebe que ela é uma pessoa que tem ali a necessidade de agradar o tempo todo. Para ela já é tão natural fazer tudo pelo outro, faz tudo pelo outro o tempo todo, né? Se esquece de si. Porque isso é uma coisa que ela aprendeu na vida dela. Ela aprendeu e aprendeu porque em algum momento da vida dessa pessoa que está agradando o tempo todo o outro, ela percebeu que se não fosse dessa forma, ela não seria aceita. Então, ou pela observação, pelo sentimento, sei lá, percepção toda dela, de todos os órgãos dela, viscerais, ela entendeu que ela precisava ser assim. Então, da onde ela veio, ela falou, se eu não for assim, eu não sobrevivo. Só que aí, ela vai crescendo e ela não percebe, ela já esqueceu a dor. Essa dor da rejeição, quer dizer, eu vou ser rejeitada, ou eu vou ser excluída, ou eu vou ser limada se eu não agir dessa forma. Eu tenho que ser a mais perfeita, eu não posso errar, eu tenho que ser... Então ela vai percebendo, eu tenho que agradar, e ela fica com uma antena ligada, sabe, o tempo inteiro. O tempo inteiro com a antena assim, pensando, analisando. Isso é o que é o pior. Analisando a si e ao outro o tempo inteiro. É um desgaste, é um cansaço, Exaustivo. é uma exaustão para poder estar sempre atento como ser, como não errar, como estar ali. E aí chega uma hora que o corpo diz, não, colapsa a pessoa e ela não entende como é que foi esse processo. Então, o que primeiro precisamos entender, a pessoa precisa se perguntar, que eu estou... Observa, por que eu estou dando mais? Porque tem isso também, a pessoa que agrada o tempo todo, obviamente ela está dando mais do que recebendo. E aí vai chegar aquele ponto que ela fala assim, gente, ninguém olha para mim, ninguém faz nada por mim, ninguém me liga. E eu, né? O eu é uma pergunta recorrente lá no meu consultório. E eu? Pois é. É sintomático, né? É a pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. E eu? Mas para si mesmo. O que eu estou dando? Como eu estou me agradando? Né? E entender uma coisa. Agradar a si mesmo ou botar limite no outro e muitas vezes em si mesmo. Vou falar disso já, de botar limite em si. Porque se você não sabe botar... Vou falar agora. Se você não sabe botar limite em si mesmo, em si próprio... Como é que você vai botar limite no outro? Então, assim, você tá lá e fica meio... Como se fala o termo? Vou botar limite no outro e não boto em mim. Como é que é o termo? Fica meio falso, mas não é esse o termo que eu ia falar. Mas, enfim, se você fica falando pro teu filho e pra tua filha parar de comer e você come que nem um porco, que nem uma porca, e você não bota limite em você, como que você vai botar limite no outro? Então, antes de entender essa questão de agradar demais ao outro, entenda também que você está agradando ao outro para que o outro dê a você Que você espera. aquilo que você não está conseguindo se dar. Mas se você consegue dar para o outro, você consegue se dar para você. Muito complicado isso? Consegui. Então, se você está dando e agradando tanto ao outro para ter de volta alguma coisa, aprenda a fazer isso por você primeiro, né? A outra questão dos brasileiros, nós latinos, sermos muito calientes e simpáticos e sabe, na verdade, cai aqui no agradar todo mundo e tal, não sei o quê, porque há culturas que sabem muito bem
a ensinar, educar o respeito, o limite e a cidadania, né? Se for falar de uma coisa mais social, desde cedo. Então, assim, você está na minha casa, você respeita a minha casa, né? Você não tem que ficar... quando você demonstra para essas culturas que têm um limite muito bem estabelecido, quando você demonstra muito, agradar demais, eles ficam assim, né? Tipo, tá querendo o quê? Ficam desconfiados, porque não há necessidade disso. Não há necessidade de ficar agradando tanto assim. Você pode ser quem você é, do jeito que você é, e ok, entendeu? E a gente entende isso como frieza. Mas nós temos uma pseudo, eu vou chamar de pseudo-calor humano, sabe? Porque na hora do vamos ver mesmo, ninguém tem esse calor humano. Na hora que você chegar assim e falar assim, poxa, sabe, eu tô precisando muito de você, precisava de 300 mil reais agora aqui para resolver uma parada, a pessoa vai olhar e falar assim, mas e por que você chegou nessa situação? O que aconteceu com você? Que escolhas você fez? Eu sabia que você... Aí vem uma enxurrada de julgamentos, não tem aquele pseudo-acolhimento, aquela coisa calorosa, sabe, dos campos de futebol ali, ó. Olha, campo de futebol é o exemplo mais perfeito para mim desse pseudo-calor humano dos brasileiros, por exemplo. O brasileiro tá lá torcendo pro time dele até a hora que o time perde ou faz uma coisa qualquer. Ele vira a casaca no mesmo minuto. Parou o acolhimento, já começa... esquece tudo o que foi feito lá atrás. A gente está mudando um pouco aqui agora, mas tem uma questão, o limite ele está ligado a gente entender, sobretudo, o nosso valor, né? Então, quando eu entendo o meu valor como pessoa, quando eu aprendi que eu sou uma pessoa que tem valor, eu consigo botar limite nas coisas que me fazem mal a mim, e consigo também botar limite no outro, porque se eu faço isso comigo, se eu me protejo, se eu boto limite em mim, nos meus excessos, né, naquilo que eu posso, eu também faço isso não com o outro. Mas se eu tô cega, tô inconsciente, e a gente é isso, você está sempre muito inconsciente de si mesmo, da sua própria história. Como que você vai botar limite em você e dizer, não, querida Valéria, pare de gastar, você não precisa de fazer dessas compras. Quantas pessoas estão até as 3 da manhã, 4 da manhã, no celular, fazendo compras? Que diabo de necessidade surge esse horário? Né? O quanto elas estão ali perdidas, sozinhas, compulsivas, tendo que lidar com uma dor. E até dor. a internet mesmo, né? O próximo vídeo, próximo vídeo, próximo vídeo, próximo vídeo. Essa falta de limite, essa compulsão que vem desse vício, né? Dessa facilidade, vem porque a pessoa não está questionando, ela não está questionando a vida dela. Qual é? E eu acho até interessante colocar o seguinte, que a falta de limite, ela não é algo que é pro tempo inteiro. Da forma que eu vou falar é o seguinte. Por exemplo, eu vou num boteco com uns amigos. E aí, você tá ali tomando uma cerveja. Não é que você não é um alcoólico, mas você perde o limite da hora olha, eu acho que já bebi demais por hoje, Brasil. Vamos dar uma segurada aqui. E aí, mais uma cerveja, mais uma cerveja, mais uma cerveja, mais uma cerveja. A hora que você vê, você já tá louco, botando o mundo pra fora num canto qualquer. E aí você fala, putz, eu podia ter segurado, né? Eu não tive limite nesse momento. E aí na compra é a mesma coisa. Pô, por que eu vou comprar mais uma bolsa, mais um casaco, mais um tênis? Não tem esse questionamento. Esse questionamento. Não dá tempo ele pode ser pontual também. Ele não precisa ser uma coisa tão abrangente o tempo inteiro. Porque a gente precisa parar para se perceber. E a gente tem medo de parar para se perceber, porque a gente se julga muito, né? A gente está todo o tempo se criticando muito, então a gente não para, a gente vai que nem uma máquina, que nem um robô, que nem sei lá o quê, e não para se perceber. E na hora que você está num bar, às vezes você tá não precisa nem estar num bar, você está com um amigo, tá com família, você começa a beber, você perde a trava, você perde o filtro, que aí a coisa vem de um jeito
ruim, né? Porque a pessoa não está tendo esse enfrentamento. E muitas vezes as pessoas não botam limite nas outras pessoas, tem algumas coisas importantes. Medo de perder o vínculo, né? Então, assim, o Eduardo, por exemplo, fala, olha, eu tenho medo de magoar ela. Por que ele tem medo de magoar ela? Porque ele tem medo de que o vínculo se rompa, que ela... Então, a relação já ficaria frágil. Já está frágil, então, porque você tem medo de falar coisas que possam magoá-la, né? E porque ela possa ir embora, falar, então, vamos parar por aqui. Então, a relação já estava E eu acho também que a fragilizada. gente superestima a consequência dos nãos, né? A gente mesmo já acha que se eu disser não, não vai mais Boa, fazer isso. Débora, Superestima desse não. É só um limite, né? Não, além de superestimar, assim, eu acho que a gente tem é que encarar a consequência pior mesmo, assim. Então, ó, se eu falar tal coisa, vai magoar ela e por conta disso ela não querer ficar mais comigo, Não é pra mim. então ela não tem que estar mesmo comigo, porque eu não posso falar nada, eu não posso me expressar, eu não posso ser quem eu sou, eu não posso falar dos meus sentimentos. Hasta la vista, baby, entendeu? Agora, algumas pessoas têm traumas de abandono. Então, entendem isso como uma confusão, a confusão entre limite e abandono. E também não falam não colocam não, porque o medo de ser abandonado. Então, todas essas coisas, né? Questão de vínculo, perder o vínculo, abandono, são coisas aprendidas na infância. Eu ia perguntar isso, em que momento que as pessoas aprendem essa culpa e tudo isso? Na esse nossa medo? formação, né? Porque, veja, a gente nasce e a gente vai aprendendo quem nós somos, né? Com os nossos cuidadores, né? Eu sempre falo isso aqui, com os cuidadores, com os nossos familiares, com quem está ali com a gente. Então, a gente vai assimilando o mundo, né? A gente, para sobreviver, né? Como é que eu vou sobreviver aqui? Como é que eu vou sobreviver ali? E a gente vai entendendo. Muitas vezes, os pais são tão distantes dos filhos, sabe? Não, eles dão muitas coisas, ou muitas vezes não dão nem muitas coisas e nem formam vínculo mesmo, né? Às vezes... Eu ainda ia perguntar isso. Isso também é mais comum em irmãos mais velhos? Vamos lá de onde que vem? Vamos lá. Pois é, me ajuda aí. Porque tem uma coisa quando o irmão mais novo chega, ele é o centro das atenções. E se a outro irmão ele é menor, ele precisa se adaptar para ser aceito e aparecer. Olha, tem teoria de desenvolvimento sobre irmãos. O que tem, assim, o irmão mais velho, ele tem uma carga de ansiedade em cima dele muito maior. Porque os pais são marinheiros de primeira viagem, os pais depositam nele muito mais ansiedade. Um super cuidado. Um super cuidado. Então, ele se torna uma pessoa ansiosa. Uma necessidade também de atender muitas expectativas dos pais e os pais vai depositando um monte de ansiedade neles. Aí vem o segundo, que pode ser o caçula ou ficar no do meio. Se ficar no do meio, dizem que se ficar no do meio, ele fica numa coisa assim que ele perdeu. Ele até era o caçula até um determinado momento. Depois ele perde totalmente a visibilidade. É o famoso nem, né? Não é nem não é nem o primeiro e nem o último. Então, o que ele faz, o do meio? Ele se esforça muito para agradar, né? Então, ele vira o melhor filho. Faz muita coisa legal. Ele faz um monte de coisa pro pai, pra mãe, para os irmãos. Ele vira o melhor filho. E o caçula? O que acontece com os caçulas? Por sinal, eu sou caçula da minha família. O caçula, não ele até pode ter assim, mais um mimo, tal, não sei o quê, mas não é isso muito que pega. O que pega é que ele tem a observação de tudo que é raro. Então o caçula erra menos. O caçula fica assim olhando e fala assim, isso eu não vou fazer, melhor eu não ser assim, melhor eu não ser assado.
E ele tem, sim, algumas permissões que os outros não tiveram, isso é verdade. Então, ele tem Relaxamento. ele tem um relaxamento que os outros... Então, o mais velho é tenso. Tenso. O do meio tá nessa de agradar, não sei o que lá. E o mais novo não é... Tá mais relaxado, aprende muito com os erros dos mais velhos. Então, acaba que se ele não tiver nenhum trauma, né, assim, uma intercorrência, acaba que os caçulas vão bem. Né? Mas se tiver algum trauma de família, não. Então, muita coisa que leva a pessoa a dizer não, né, a não dizer não, também é a culpa aprendida na infância. Então, as pessoas aprendem a se sentirem culpados por magoar, aprendem a se sentirem culpados por uma série de coisas. Então, assim, elas não podem se colocar, porque como que elas vão se colocar, né? Elas não têm o direito de se colocar. Elas cresceram com essa culpa. Como é que eu vou me colocar aqui? Então, elas cresceram com um condicionamento para agradar. Sabe aquela coisa assim, não pode fazer isso. Você não, olha, imagina, o que vão pensar, né? O que vão pensar de você? Fulano foi muito bem em tal circunstância lá na escola, não sei o quê. Ai, a fulana tá tão magrinha, sabe? E, poxa vida. Então, assim, vai gerando culpas em cima de culpas e também uma necessidade da criança e falar assim, nossa, como que eu faço para agradar? Para agradar essa pessoa, né, que eu quero tanto agradar. Como que eu faço isso? Então, ela cresce, ela vai se tornando uma especialista nisso. E vai cada vez menos se perdendo de vista. Então, assim, se eu tenho que estar muito com as minhas antenas voltadas para os outros, para o outro, onde eu estou? Então, eu estou me perdendo de vista o tempo todo. Então, eu não consigo botar limite no outro. Porque a minha missão, meu compromisso é te trazer para mim, te agradar, te agradar, te agradar. Uau, né? Então, a pessoa tem que entrar num aprendizado sobre si e entender que limite é amor. Só que ela não aprendeu o amor dessa forma. Ela aprendeu o amor na barganha. Ao contrário. Ao contrário, ela aprendeu assim, que ela ia ser amada toda vez que ela desse, que ela oferecesse, que ela desse. Então, ela aprendeu que isso que é amor aí, agora ela vai ter que aprender, e é possível aprender, tem toda a possibilidade do mundo. Gente, eu quero muito deixar claro aqui em todas as vezes que a gente estiver falando de qualquer assunto, nós podemos mudar. Então, aquela síndrome de Gabriela que todo mundo fala, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, nós podemos mudar. Temos que abrir a mente, nosso cérebro é fantástico. A neurociência está aí falando de neuroplasticidade, até está cansativo, todo mundo está ouvindo sobre isso, mas é real. E essa é a função da gente estar nesse planeta, né? Evoluir, aprender, desenvolver. Mudar. Você sabe que tem uma definição importante sobre limite, que ele precisa deixar de ser percebido como imposição negativa e ser percebido só como referência. A partir daqui você me machuca. A partir daqui eu não estou disposta. A partir daqui não é para mim. Então, e aí vê-lo como amor, né? Então, mas é difícil. É muito difícil. Não deveria ser difícil falar, olha, a partir daqui, pega leve, que está me machucando. Mas na cabeça de quem quer falar isso e não consegue por quê? É a questão, se eu falar, com certeza essa pessoa vai me interpretar mal. Ou ela vai achar que eu estou sendo mimimi. Ou, tem isso também, parecer mimimi. Não posso parecer mimimi, não posso parecer que eu tenho, sabe? A gente se julga antes de ser julgado, né? Você já bota ali um pré-julgamento. Mas tem muitas relações que as pessoas sabem que se ela for botar algum limite, o outro vai se aproveitar disso, ou vai virar o jogo. Sim. São relações tóxicas e narcisistas. Mesmo assim, coloque o limite. Se fortaleça, vai buscar ajuda, coloque limite.
né? Vamos fazer um exercício aqui? Agora. Hoje eu vou fazer um exercício que eu acho bem legal, assim, é de psicodrama. Então, você... Ou se quiser, não precisa fazer o Eduardo assim. Mas assim, tenta... eu vou ser a esposa do Eduardo, a namorada, sei lá. A dona Eduarda. Eu vou ser a dona Eduarda. E eu queria que você fosse o Eduardo tentando falar pra mim. Vamos tentar encenar isso. Encenar isso, tá. Vamos encenar isso, assim. Você tá com... E aí, tema... A briga, sei lá, se eu vou ser a dona Eduarda. Vou falar, olha, eu não aguento mais você chegar todo dia essa hora, não me avisa, sabe? Você pensa que eu tenho tempo para ficar à tua disposição? Pedir para você fazer uma coisa que você não fez, pedir para você fazer outra que você não fez, e eu tô cansada, eu não aguento mais, Eduardo, eu não aguento mais, Eduardo. Você não vai falar nada? E eu tô pensando, o que eu deveria falar? Eu não sei o que eu falaria. Você nem gosta de mim. Você não consegue. Eu não consigo ensinar porque eu sou ruim no raciocínio rápido do que eu falaria. Tô pensando aqui. O que eu falaria? Débora, você consegue fazer essa cena melhor do que eu? O que ela estaria te tolindo na questão limites, né? Quando ela vem com essas questões dela. O que você gostaria de falar pra Eduarda, pra dona Eduarda? O que você sentiria de vontade de falar e por medo de magoá-la não falaria? Então você tá assim, como é que você reagiria? Eu tô falando, eu sou a dona Eduarda. Eu tô falando, falei tudo aquilo. E você tá querendo falar, mas você resolve. Como é que você tenta reagir como o Eduardo falou que reage? Né? O Eduardo tem medo de magoar. Ele tem medo de magoar. Então o Eduardo, ele iria pro lado que é. Não, mas é que acabou que eu tava lá no trabalho. E aí, pô, a gente resolveu dar uma esticada. E é essa esticada que a gente deu. Eu perdi o meu celular. O meu celular descarregou. Eu tinha que ter visto a hora. Eu sei que eu devia ter visto a hora. Mas eu acabei que eu não consegui ver. E aí você sabe como é que é São Paulo, é difícil, o trânsito. O trânsito acabou demorando mais. Não é que eu não te amo, eu queria estar aqui. Mas você tá na justificativa. E eu trouxe um bombom pra você. Tá, agora eu vou fazer o Eduardo, né? Falando pra dona Eduarda. Olha, sabe por que tá acontecendo isso? Porque há muito tempo eu tô tentando te falar coisas e não consigo. É muito difícil falar com você. Você é uma pessoa que não consegue ouvir aquilo que você não quer. E eu nem tenho mais vontade de voltar para casa. Então, eu tento me espairecer, eu fico dando voltas e voltas, porque eu não consigo voltar para casa, porque eu não consigo falar com você, eu tenho medo de falar com você. Primeiro porque eu não quero te magoar, sabe? Isso me fere te magoar, porque eu te amo. Mas eu preciso te dizer que eu tenho muita dificuldade de falar com você porque eu não me sinto ouvido. Isso. Como é que você acha, como Eduardo, que ela receberia essa forma de se defender, de botar limite? Pelos medos que ele tem aqui, pelo que ele fala de raiva, eu acho que iria virar uma grande briga bem raivosa. Porque aí ele coloca limite, ele fala que ela não sabe escutar. Exato. Então ela ia se sentir julgada. Certo. Mas, em compensação, ele estaria falando o que ele sente, sendo honesto, sendo autêntico, e é muito importante, quando a gente coloca limite, a autenticidade. Porque, como diz o Maté, o Gabor Maté, a gente abre mão da nossa autenticidade pelo pertencimento. O pertencimento é uma coisa extremamente importante para nós e por isso a gente acaba não botando limite nas pessoas para ter o pertencimento. Mas até que ponto pertencimento vale a pena? Aí você está numa relação dessa que o Eduardo está, com uma pessoa que não consegue, que não dá espaço para ele, para ouvi-lo, né? Que não percebe que ele também não está bem, sabe? Ele tem medo de conflitar com ela, tem medo dela porque ela é controladora, né? Sei lá. Hora certa. Hora certa, porque você...
E aí a tendência é a fuga, é fugindo para continuar ali nessa relação de merda, né? Relação ruim, relação tóxica, e ela vai se tornando tóxica. O famoso tá na merda, mas tá quentinho. Isso, o cara fala, não, mas tá... Porra, mas tu tá na merda, mas tá quentinho, mas tá na merda, lembra disso. Mas, gente, assim, não vamos abrir mais mão da nossa verdade, da nossa autenticidade. Não vale a pena por nada. Não vale a pena por nada, nada, nada nesse mundo. Sabe? A gente se apequena pra caber, né? A gente se apequena para caber, e para caber em que lugar? Sim, né? num lugar horrível. Num lugar ruim. Então, assim, pro Eduardo é muito melhor chegar e falar, pro Eduardo, para mim, para você, para todos nós, falar o que eu estou sentindo de verdade. E eu acho que aí tem um ponto importante, Val. Isso é uma coisa que eu também aprendi a duras penas. Uma coisa é você falar de si atacando o outro. Você me diminuiu quando falou isso. Mas, na real, eu tô falando do meu sentimento, né? Então, o contrário. Você tá atacando o outro. Você não tá dizendo, quando você falou isso, eu me senti diminuída. E então, olha a diferença. O tom deixa de ser agressivo e ataque. Então, mas aí aprender a falar em primeira pessoa é importante. Mas você tem que fazer a leitura do seu sentimento correto. Exatamente. Você está se sentindo mal, você tem que falar, estou me sentindo mal. Estou me sentindo mal por quê? Porque eu não consigo me sentir ouvido nessa relação. Eu não consigo me sentir ouvido por quê? Porque ela é uma pessoa difícil. Ela é uma pessoa difícil porque aí você vai buscando entender, isso chama metacognição. Quando você vai buscando entender o pensamento do pensamento do pensamento, das respostas todas. Então, você vai fazer a metacognição para você conseguir entender o que você está sentindo, nomear, e aí você consegue expressar. E falar em primeira pessoa tira do outro a questão da agressividade. Você não está sendo agressivo, mas você tem todo o direito de dizer: eu não me sinto confortável em voltar para casa, porque toda vez que eu volto para casa, você está sempre como é que fala? 4 patas. Não, você está sempre agressiva demais, me cobrando demais, você nem pergunta como eu me sinto, então eu me sinto desconfortável de voltar para cá. Né? Então, você está sendo autêntico quando você fala isso, você está falando em primeira pessoa, e você está também dizendo para a pessoa que o comportamento dela em relação a você não é um comportamento que te faz bem. Pois é, como é que você se sentiu agora, Eduardo? O Eduardo se sentiu liberto, né? O Eduardo aprendeu a falar. Ele. Bom, gente, Débora, mais alguma coisa importante que você acha que nós devemos colocar aqui? Cara, eu sigo na mesma linha da famosa frase: quem não tem pra si, não tem pra dar. Então, a gente precisa aprender a se conhecer e se posicionar para, inclusive, poder cobrar do outro posicionamento. Sim. Do que quer que seja, né? Eu acho que é isso. E a gente aprender mesmo que o limite não é restrição. Ele é referência. E tem que servir para os dois, né? Em qualquer relação que seja. Sim. Eu acho que esse é o grande aprendizado. Alê? Não, tô ouvindo tudo, aprendendo. Você tá no impacto. Sabe, uma coisa que eu acho muito importante, que eu quero falar. Gente, a dor é dor porque dói, né? Coisa básica. Mas a gente precisa aprender a reconhecer a nossa dor. Se você não reconhece a sua própria dor, o que é reconhecer a dor? É acolher a sua dor, é olhar para ela, enxergar ela, e você pode passar por todos os processos possíveis, do tipo o vitimismo. Ok, você vai se sentir vítima, tá bom, mas você tá olhando, olha para a dor, você vai sentir vítima, olha para a dor, você vai para ter autocompaixão também,
Como é que você pratica essa autocompaixão olhando para a sua dor? Olha para a tua história, veja o contexto todo da tua vida. Quer dizer, tudo que você sente, você não sente porque brotou do nada, brotou da história que você teve, né? E a dor pode ser transformada, sim, e pode te levar a um lugar muito melhor. Quantas pessoas, através da dor, elas superaram tantas coisas, então elas entraram numa sublimação, né? Então elas sublimaram a dor e transformaram essa dor em algo que as pudesse florescer. Então, coloque limite, mas para colocar limite, reconheça a sua dor primeiro. É isso. Encerramos aqui nossa psicoterapia aberta sobre limites emocionais e eu espero vocês na próxima. Beijos. Tchau, tchau. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.